Hoje vamos falar sobre algo muito específico. Nós vamos falar sobre quando o amor amadurece. Talvez amadurecer não seja uma coisa que nos peça acrescentar algo. Talvez o amadurecer, que é uma das coisas mais bonitas da vida, seja uma questão um pouco mais difícil. Nós vamos olhar para isso hoje. Bom dia para todos vocês. Bom dia. O que nós vamos falar aqui sobre o amor que amadurece vai percorrer em vários pontos, mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês, até que as pessoas vão chegando, vocês que já estão aqui, contar uma coisa para vocês. Amadurecer quase nunca é sobre acrescentar algo na nossa vida. Amadurecer é sobre deixar coisas que já não cabem mais na nossa vida. E isso nos mostra que o amor, ele se faz de despedidas. Nós nos despedimos desde o momento que nós nascemos. Porém, nós temos histórias dentro de nós e é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês. Talvez vocês queiram anotar alguma coisa, algum autor que eu vou falar aqui e pode ser que vocês queiram aprofundar nisso. Eu sei que tem muitos de vocês que me acompanham que são terapeutas ou são estudantes ou são já profissionais que gostam da maneira como eu falo. Então, pegue papel, pegue caneta, mas principalmente, não se perca muito em anotações. Esteja aqui com seu coraçãozinho aberto. Quando nós estamos com o nosso coração aberto, a escuta, ela é refinada. Sabe que hoje me emociona aqui agora porque aconteceu uma coisa, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou contar para vocês, até para ilustrar. Eu penso que é uma ilustração deste nosso momento. Hoje, quando eu abri os meus olhos, acordei, como de costume, né? Sempre muito cedo. Eu tenho o hábito de acordar às 4 da manhã e isso é de domingo a domingo. Isso já se tornou parte de mim. Mas o que eu quero contar para vocês, a hora que eu abri os olhos, me veio 3 palavras. Olha que interessante. E veio 3 palavras em sequência, e as palavras eram Shodana, Swastana, Swasta. Eu vou escrever aqui para vocês, depois vocês podem até pesquisar. Shodana, Swastana e Swasta. Veio essas 3 palavras. Para quem não é familiarizado com o sânscrito, talvez não vai entender essas palavras, tá? Essas palavras são palavras em sânscrito e fazem parte do meu estudo da medicina Ayurveda, né? Então, quem conhece da Ayurveda já está acostumado com estas palavras em sânscrito.
Talvez seja por isso que é um pouco delicado estudar medicina Ayurveda, porque as palavras, elas são em sânscrito, né? Nós estudamos em sânscrito e traduzindo, né, para a nossa língua. Mas eu vou explicar isso para vocês. Quando vieram essas 3 palavras, eu fiquei assim curiosa. Eu falei, olha que interessante. Shodhana significa purificação. É uma intervenção que se faz na Ayurveda de purificar. E purificar é o momento que a gente faz limpeza. E o que é essa limpeza, esse purificar? Eu acordo, eu raspo a minha língua, eu faço, né, uma limpeza no meu rosto, eu faço uma massagem no meu rosto, muitas das vezes até utilizo algum aparelhinho, né, que eu faço, nesse momento que é uma respiração mais profunda. Suesdana ou Suesta, né, que poderia falar também Suedá. Eu escrevi errado aqui, tá? Não é T, não é D, é Suesdá. Tá? É Suesdana, né? Suesdá. Ele significa aquecer. Tá ligado também a um momento que nós ficamos mais quentes, né? Que é aquele momento que nós suamos, né? O suor, tudo aquilo que sai do nosso corpo, esse aquecimento. E depois que eu faço, né, essa limpeza matinal, que é o purificar, eu também me aqueço, que é quando eu faço um alongamento, eu faço o despertar do meu corpo. Aos domingos, que é o dia que eu não vou na academia, eu faço a minha sequência de exercícios de yoga. Então é o momento de aquecer o corpo, que é aquele momento que depois que nós aquecemos, tem coisas em nós que ainda tá duro, tá rígido. E swasta significa volte para você mesmo, que é a nossa capacidade de habitar em nós, estar dentro de nós, que é o princípio da medicina Ayurveda, né? Que é tenha uma vida saudável. Não significa que seja ausência de doença. Eu já compartilhei com vocês que dos momentos mais saudáveis da minha vida foi quando eu estava me tratando de um câncer. É quando eu me sentia mais saudável, porque era quando eu percebia que eu precisava fazer mudanças concretas na minha vida, não era sobre o câncer. Eu fiquei paralisada cuidando de câncer. Eu olhei verdadeiramente para a minha vida. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês? O pessoal que está chegando agora talvez não esteja entendendo nada, eu só estava dando as boas-vindas e quis contar para vocês que essas 3 palavras, elas vieram assim, e isso me fez pensar a seguinte: talvez, não estou afirmando nada, tá, gente? Talvez o amor amadurecido seja isso. Talvez escutar essas 3 palavras, que pode ter sido um sonho que eu tive, pode ter sido uma intuição, pode ter sido um presente que eu recebi para entregar para vocês. Não importa. Isso não é o mais importante. Mas o que essas 3 palavras, elas nos mostram é que talvez o amor, ele seja isso. Primeiro, nos purificar. Purificar o coração. Segundo, talvez nós precisamos nos aquecer, mover o corpo, soltar aquilo que ainda é rígido em nós. E terceiro,
swasta. Talvez seja conseguir ocupar o nosso próprio lugar. E assim, depois que essa organização entrou dentro de mim, eu levantei da cama e fui fazer as minhas coisas. Como diz um amigo meu, que eu sempre dou risadas dele, né? Ele fala assim: tá bom, Ronivaldo, aí você acordou e foi pra vida real, né? Porque a vida não é esse romance. Parece ser, né, um romance. Gente, bom dia a todos vocês que estão chegando. Tá? Eu estava só contando aqui uma história de como é que foi o meu início de manhã de hoje. Talvez depois vocês assistam o início da live, só para vocês entenderem, né, por que eu estava contando essa história. Então aí eu acordei, né? Depois disso, aí eu levantei, fui fazer o que eu preciso fazer, fui tomar meu banho, fui tomar minha água morna, depois que eu já tinha também passado, né, essa limpeza, e cá estou eu. Vamos para a vida como ela é. Quando o amor amadurece. Tem uma pergunta que vale a pena vocês anotarem, que é assim. Vou anotar aqui. Aquilo que chamamos de amor é realmente amor? Anote isso aí. Porque tudo que eu vou trazer aqui para vocês vai permear esta pergunta. E esta é a pergunta mais séria que nós precisamos fazer para que nós possamos compreender a confusão que fazemos nos relacionamentos. Afinal de contas, a live de hoje, ela é um preparo para que a gente possa compreender o que é a ciência dos relacionamentos. Então eu não vou falar aqui com vocês sobre o lado filosófico do amor ou dos relacionamentos. Não é sobre isso. Não é sobre o lado bonito de um relacionamento. É sobre como que as relações acontecem de uma maneira científica. Então, quando eu fiz a chamada, né, convidando vocês para a live, eu lancei essa pergunta. Sabe por quê? Sabe o que eu observo, gente? E, aliás, vocês ficam à vontade para fazer perguntas, porque eu venho conversando sobre isso com vocês já há mais de uma semana, e cá estamos nós, né? Eu fiz uma outra live há uns 15 dias falando sobre a ciência dos relacionamentos. Nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, anotem ou coloquem aqui as questões de vocês. Sabe por que essa pergunta ela é importante? Aquilo que chamamos de amor, será que realmente é amor? O que eu posso compartilhar com vocês do que eu vejo, que a maioria das vezes, o que nós chamamos de amor é sentimento de culpa, medo, necessidades que não foram atendidas e que nós perseguimos essa necessidade, mas nós perseguimos com a intenção de que o outro nos dê. Muitas vezes o que chamamos de amor é uma dependência emocional e por isso nos envolvemos em relações abusivas, tóxicas. E aqui eu quero acrescentar algo para vocês. Isso não tem nada a ver com conhecimento. Há 2 anos, já se passaram 2 anos, que eu estive aqui com vocês, inclusive lendo um livro com vocês sobre narcisismo. E quando eu estava fazendo a leitura do livro, eu compartilhei com vocês
que eu estava saindo de uma situação narcísica, de relacionamento abusivo. E eu compartilhei diversas vezes com vocês o quanto é difícil sair de uma relação de abuso. E como que nós escorregamos em relações abusivas. E eu compartilhei muitas coisas com vocês sobre carência afetiva, dependência emocional. E também compartilhava com vocês que eu também já estive neste lugar. Eu também, por muitas vezes, fui capturada. E isso me ajudava também a perceber. Rony, você ainda não resolveu essa questão, né? Ainda não resolveu essa questão. Por quê? Porque conhecimento não resolve nada. Às vezes nós somos romantizados também, acreditando que ler um livro, assistir live, acompanhar a Ronivalda todos os dias de manhã nas leituras dela, isso é conhecimento, gente. Mas isso não é tratamento, isso não faz com que você realmente transforme algo dentro de vocês. Eu adoraria dizer que seria o suficiente. Ficaria até me sentindo assim, né? Feliz de poder estar ofertando algo. Eu não estou dizendo que não seja bom. Eu só estou dizendo que isso não é um tratamento, isso não resolve. Conhecimento não transforma. O que transforma é quando realmente eu me coloco dentro de algo para que eu realmente possa abrir aquilo que dói. Ou seja, eu me levo para tratar aquilo que dói. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquilo que sustenta toda essa questão que eu estou trazendo para vocês. Então, eu quero alinhar aqui com vocês o seguinte. Olha só que interessante. Essa é a minha linha de trabalho. Olha que interessante. Eu vou começar por Bert Helling, embora ele tenha sido o último teórico que eu me envolvi bastante para eu poder compreender a fenomenologia. Mas a minha base, né, o início das minhas pesquisas, isso no ano de 99, né, quando eu comecei os meus estudos em análise bioenergética, foi no ano de 1999, depois no ano de 2003. Eu já estava na minha primeira formação em análise bioenergética, e aí eu não paro mais, né? Mas eu vi o trabalho das constelações familiares no ano de 2002, ali ainda, né, no início da minha formação em análise bioenergética, mas eu não me envolvi exatamente a estudar. Mas eu participava de grupos, ainda não como aquela que sentava para estudar toda a fenomenologia. Eu só comecei a fazer isso no ano de 2012. 10 anos depois, que realmente eu já tinha finalizado e concluído, né, a minha formação em análise bioenergética. Já contei tudo isso para vocês. Mas o que eu quero alinhar aqui? Bert Hellinger, ele observou a fenomenologia. A neurociência de Stephen Porges, né, para quem se interessa, Porges foi aquele que estudou profundamente o sistema nervoso. Para quem estuda trauma, que no meu caso, né, que eu passei a estudar dentro da análise bioenergética, como que acontece o processo traumático, então Porges é um dos teóricos que mais estudamos na clínica de psicoterapia corporal. Então eu quero alinhar isso aqui com vocês, né? Helling, ele vai falar sobre a fenomenologia, Porges vai falar sobre o sistema nervoso, a teoria do apego de Bowlby, John Bowlby,
e também Van der Kolk, né? Tem uns nomes esquisitos, né? Bessel van der Kolk é um dos caras que também mais aprofundaram no que significa vínculo, e é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Amor, vínculo, o amadurecimento do amor. Aí nós temos também na bioenergética, Dr. Alexander Lowen, Dr. John Pierracos, que vieram dos estudos com Dr. William Reich, que esteve lá com o grande psicanalista Sigmund Freud. E eu trago também para vocês todo o ensinamento da medicina Ayurveda, que foi o meu último estudo agora, que eu estudo ainda bastante, né? Eu sou bem cruazinha na medicina Ayurveda. Eu comecei, quando eu entrei para a faculdade de medicina Ayurveda, foi no ano de 2022 e como eu já expliquei para vocês, é um estudo tão minucioso. Então eu estou na faculdade desde o ano de 2022, no ano passado eu finalizei uma etapa da formação, mas é depois que a gente pega o diploma que a gente começa realmente a aprofundar, né? Então a medicina Ayurveda, ela vai falar sobre o equilíbrio, sobre a nossa autodesregulação. Então eu quero alinhar isso aqui com vocês. Como que nós podemos olhar para o ser humano? Gente, até aqui, deixa eu fazer uma pausa aqui. Falei coisa demais, não parei de falar, dei pequenos bom dia, né? Já fiz a introdução que eu queria fazer aqui com vocês, qual é o caminho que nós vamos percorrer. Quero saber de vocês. Isso tá interessando vocês? Tá fazendo sentido o que eu falei até aqui? O que eu compartilhei da minha manhã, né? Como que eu acordei hoje? Falem aí, ou coloca só um coraçãozinho, um cenzinho. Me deixa entender se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão compreendendo, se tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido, se quer que eu repita alguma coisa antes que a gente prossiga. Os corações é para dizer que sim, né? Que estão me entendendo, que estão me ouvindo. Sim, fez muito sentido. Que bom, bom ter você por aqui, minha querida. Bom, então vamos lá. Sim, está fazendo sentido, delícia, os coraçõezinhos também. Então vamos começar pela fenomenologia de Bert Helling, quando Bert Helling fala assim, olha só. Primeiro receber, depois dar. E Bert Helling, ele vai descrever as ordens do amor. Sim, fazendo sentido. Sim, faz sentido. Delícia, né? Que bom. Adoro vocês. Gostoso, né? Estar aqui juntos. Então, Bert Helling, na fenomenologia, ele fala sobre as ordens do amor. E nós estamos aqui para falar sobre o amor amadurecido. Só que isso parece uma coisa muito solta. E a neurociência, ela explica isso. Como? Eu falei em Stephen Porges. Vou até escrever aqui, porque eu disse que se por um acaso vocês depois quiserem aprofundar, aí está. Stephen Porges, ele vai mostrar o sistema nervoso. O que ele fala? Ele fala o seguinte, resumidamente quando algo nos ameaça a nossa vida, nós não conseguimos receber plenamente o cuidado. Por quê? Porque o próprio sistema nervoso, ele cria uma contração. Ele se fecha.
Porque antes de qualquer pensamento consciente, o sistema nervoso, ele vai nos lançar uma pergunta. Ele vai nos lançar a pergunta assim: estou seguro? Uau! É lindo, não é? Ele simplesmente vai dizer: eu tô seguro? Então, olha só, gente, eu falo isso, eu fico toda arrepiada. Por quê? Porque existe uma contração do sistema nervoso. Isso pode estar acontecendo dentro do útero, isso pode estar acontecendo no colo, isso pode estar acontecendo nos primeiros passinhos que eu dou, em algum momento da minha vida. Não interessa qual a razão, não interessa se é porque a minha mãe levou um susto no trânsito, não é porque ela passou por um luto, talvez, enquanto eu estou dentro da barriga dela. Isso não vem ao caso aqui agora, tá? Aqui agora não vem ao caso. O que vem ao caso é que Porges vai mostrar que o sistema nervoso, ele quer nos proteger, ele não quer entender o que está acontecendo. Ele só está dizendo: opa, estou seguro ou não? E automaticamente há uma contração. Eu me fecho. E eu vou ter uma certa dificuldade de receber amor. E eu tenho um registro aqui agora. Então nós podemos pegar um outro cara, um outro cientista maravilhoso, que é John Bowlby. John Bowlby, mais conhecido como Bowlby. Faltou um L aqui, é Bowlby. Pronto. John Bowlby, ele foi um médico, um cientista, que ele vai descrever o que são as bases da segurança. O que ele vai mostrar? Que para que eu possa explorar o mundo, e isso se prolonga pela vida, com certeza, isso aí vai para a nossa vida inteira. Por isso que processo de psicoterapia, autoconhecimento é isso. Eu preciso desarmar o meu sistema nervoso num lugar seguro que me ajude a confiar novamente na vida. Antes do amor, tem algo que é o sentimento de segurança. É isso que eu estou mostrando para vocês. Obrigada pela sua pergunta. A gente já pode falar aqui, ó. Antes do amor, vem a necessidade de segurança. O que a gente escuta na maioria dos casos são adultos inseguros. De onde isso vem? De um lugar, de algum lugar. Bom, então John Bowlby, ele vai nos trazer este lugar. Então não basta eu dizer, deixa as coisas e siga a sua vida, né? Faz uma constelação que é o suficiente. Constelação não é tratamento por isso, tá? Eu vou entrar nisso aqui ainda com vocês. Então, John Bowlby, ele mostra que para que eu possa me sentir seguro, para que eu possa explorar o mundo e confiar no vínculo. Olha que fantástico que o cara descobriu. Se eu não confio no primeiro vínculo, o meu corpo, ele já contraiu. Quem percebeu isso foi Porges, quando ele estuda, né? A contração muscular, a reação do sistema nervoso. Então, John Bowlby vai trazer um outro estudo. Gente, esses estudos, eles não são um complementando o outro, eles se convergem, na verdade. É um caminho que vai chegar no mesmo lugar, tá? Só trazendo isso aqui para vocês.
Então, quando a base da segurança ela é falha, quando essa base ela vai sempre buscar uma confirmação, se eu sofri abandono, se eu fiquei tempo demais no berço chorando, que aliás, eu já falei isso aqui para vocês quando eu fiz a leitura do livro da doutora Laura Gutman, A Maternidade e o Lado Sombra, que nós temos aí culturas, né, que incentivam deixar a criança chorando para ela entender. E aí depois a gente entende porque que tem um monte de adulto inseguro, né? Posso contar para vocês que quando eu tive filhos, né, eu tive o privilégio de já ter esse conhecimento, eu ficava o dia inteiro com ele no colo. O dia inteiro. Carregar meu filho para cima e para baixo. Hoje ele tem quase 1,80 m de altura, 1,73 m, 75 de altura, e eu não consigo carregar ele nos meus meros 1,62 m. Então eu fico muito feliz de falar, que bom que eu carreguei esse homem no colo, né? Hoje eu já não consigo levantar nem a perna dele. E não ficou mimado. Quem o conhece sabe. Então quem vê meu filhotico por aí, vocês vão perceber, né? Nossa, esse menino aí foi carregado para cima e para baixo. Foi sim, né? Então, tô compartilhando um pouco disso com vocês, porque aí depois a gente tem um outro cara, que eu vou anotar o nome dele aqui para vocês. Van der Kolk. O nome dele completo é Bessel van der Kolk. Bessel van der Kolk, mais conhecido, né, como Van der Kolk, ele vai trazer uma outra informação para nós. Então nós vimos que Bert Helling fala de uma maneira muito simples. Primeiro receber, depois tomar. E isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil. É simples, mas não é fácil. Então, nós estamos fazendo um embasamento. Falei de Porges, falei de John Bowlby, né, a teoria do apego, que nós precisamos ter um vínculo confiável. Quando eu não tenho um vínculo confiável, essa informação fica no meu corpo. E agora eu tenho Van der Kolk. Van der Kolk, ele estudou uma outra questão maravilhosa, que ele vai dizer o seguinte: todas as experiências traumáticas. Experiência traumática é o que a gente acabou de falar aqui, de Porges e de Bowlby. Toda experiência traumática fica registrada no nosso corpo. E o Van der Kolk é da turminha lá do Dr. Reich, que embasaram todo o entendimento da psicoterapia corporal. Então, a pessoa pode saber dos seus traumas, racionalmente falando. E quando entendemos isso, como mudar? Calma que a gente ainda está perseguindo esse lugar, tá, minha querida? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, a gente está fazendo entendimento. Obrigada que você já está indo lá na frente. Então, Van der Kolk, ele mostra, não adianta saber, que é isso que você falou aqui agora. Não adianta saber. Eu preciso... o corpo, ele continua reagindo como se ele estivesse naquele momento traumático. E é assim que eu vou lidar com os relacionamentos. Então, para quem chegou depois, inclusive para você que está perguntando, e quando entendemos isso? Como mudar hoje? Eu abri a live falando disso, de como que eu começo o meu dia. Eu não brinco mais com o meu sistema nervoso. Eu não me deixo nem um dia sequer. Eu expliquei isso no início, mas eu vou falar de novo, obviamente, porque o detalhe mais importante aqui agora, Ronaldo, vamos atualizar essa galera?
Hoje nós temos um cara que tá aí famoso na internet, talvez vocês já devem ouvir bastante dele, só que ele vem de uma complementação de Van der Kolk, que é o Dr. Gabor Maté. Talvez vocês já devem ter ouvido aí dele, que ele tá circulando aí bastante na internet. Dr. Gabor Maté. Escreve assim, ó, Dr. Gabor Maté, ele traz uma outra questão que para nós ela vai mais atualizada nessa fala de Van der Kolk, que é: por que algumas pessoas elas não conseguem receber amor? Essa é a nossa pergunta. Então, Dr. Gabor Maté, que é o cara que vai estudar sobre processo de adaptação, como que nós nos adaptamos ao mundo e nos relacionamentos, ele vai falar o seguinte, que nós temos, além da capacidade de nos proteger contraindo a nossa musculatura, que eu falei isso naquela live passada sobre relacionamento, e nós nos adaptamos. Então, o que eu vejo como sendo assim uma boa sequência desse estudo, né? Agora, trazendo o Dr. Gabor Maté, quando ele fala sobre trauma, que vem lá de Van der Kolk, ele fala do processo da adaptação. Por quê? Porque o nosso cérebro, aquele que foi descoberto lá pelo Porges, que ele não quer saber o que está acontecendo. Gente, o nosso cérebro, ele não quer ganhar dinheiro. O nosso cérebro, ele quer se sentir seguro. Se você se sente segura, você faz uma vida conforme aquilo que você se sente pronto para fazer. Então, o que acontece é que essa sequência é que vai dar o tal embasamento na frase do terapeuta, né, que foi Bert Helling. Esse embasamento científico é que vai dar embasamento para as ordens do amor. Primeiro recebo, depois eu dou. Então, trazendo, né? Gente, está claro isso aqui para vocês? Quando John Bowlby, ele fala que o ser humano precisa de uma base segura, é dessa experiência que nasce a confiança. É dessa experiência que eu vou explorar o mundo, construir vínculos. Quando o doutor Stephen Porges fala que antes de pensarmos, o nosso sistema nervoso pergunta: estou seguro? Eu me sinto seguro? Se a sua resposta for não, nós entramos no estado de proteção, que é onde entra o estudo da análise bioenergética. As defesas caracteriológicas, que eu já trouxe aqui para vocês também várias vezes, quando eu falo sobre a oralidade, a defesa caracteriológica oral, antes da oralidade, desculpem, tem a esquizoidia, né? A defesa caracteriológica esquizoide, a defesa caracteriológica oral, a defesa caracteriológica masoquista, a defesa caracteriológica psicopática, a defesa caracteriológica rígida. Isso são defesas, faz parte de nós e que nós podemos afrouxá-las. Nós não eliminamos ela, então é para sempre que eu terei esse tipo de registro, que foi a pergunta aqui da nossa amiga, como é que foi?
E isso se prolonga pela vida? Sim, o seu corpo, ele nunca vai esquecer essa informação. Eu nunca esqueço aquilo que me aconteceu. O corpo não esquece. Ele sempre terá este registro. Não é maravilhoso? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei qual é a defesa que eu estou fazendo. E é quando eu pergunto, o que eu ainda estou procurando? Mamãe? Eu ainda estou procurando alguém que me ame? Eu ainda estou procurando alguém que me faça me sentir bem? Eu ainda estou achando que o mundo é perigoso demais. Eu ainda estou me adaptando, como diz Dr. Gabor Maté, né? Que está aí nas redes sociais fazendo um trabalho bem bacana. Que é ele, né, quem traz essa contribuição belíssima, né? Maté diz o seguinte: para uma criança, mais ou menos assim que ele fala, para uma criança, existem duas necessidades fundamentais. Essas necessidades são, vou escrever aqui, apego e autenticidade. Aqui está o embasamento do Dr. Maté. E os registros também continuam acontecendo ou são apenas defesas? Os registros, eles fazem parte de nós, eu não posso jogar um registro fora. A questão é se eu ainda estou com essa ferida aberta. Isso é o tratamento da psicoterapia. E quando eu estou me tratando, essas feridas que inicialmente, né? Por isso que é difícil a gente fazer a terapia. Por quê? Porque a gente está abrindo um espaço. Nós estamos abrindo aquilo que a gente não quer saber daquele negócio mais. Só que, se eu não quero saber, eu não quero olhar, não significa que aquilo não está atuando em mim. Entenderam? Entenderam qual é o risco? Ah, Ronivaldo, você não quer saber daquele negócio, não. Isso já passou. Adoraria dizer para você, passou mesmo. Só que isso é o inconsciente. A resposta que você está me perguntando sobre os registros, isso é inconsciente. O nosso inconsciente, ele atua em nós, independente se eu sei ou não o que estou fazendo. Talvez você está vivendo um relacionamento de dependência e nem sabia que era dependência. Talvez você já está há anos, né, vivendo uma relação de abuso e não consegue sair dessa relação. Por quê? Porque você já se acostumou a ser maltratado. Porque nós nos adaptamos ao ruim. Então, quando o Dr. Maté mostra que a criança, ela depende do apego e ela depende da autenticidade, o que mostra que uma pessoa, ela não resolveu a questão do apego que serve para a criança? Se você é uma pessoa que acumula demais. Os acumuladores, eles estão apegados. Por quê? Porque não resolveu lá atrás. A dificuldade, né, de organizar a vida atual. Eu carrego um tanto de coisa. Tem um ditado que é assim: todo excesso mostra uma falta. Vou escrever aqui. Entenderam de onde que vem essa frase? Todo excesso mostra uma falta. E aqui é onde entra a compulsão. Os compulsivos. E que muitas vezes nem a canetinha resolve, né? Eu conheço muitas pessoas que se queixam. Nossa, né? Nem o Monjauro resolve a minha história. E aí eu penso, como o nosso corpo é inteligente. Porque aqui é que está o conflito que eu quero falar com vocês. Quando essas duas necessidades, apego
e autenticidade, elas entram em conflito, sabe o que a criança escolhe? Ela abre mão da autenticidade e fico só com o apego. Eu abro mão de ser eu mesmo. Para pertencer, eu faço qualquer coisa. De novo, voltamos lá no Helling. Primeira ordem do amor. Pertencimento. Para pertencer, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E é quando eu falo que é por amor. Por isso que eu lancei a pergunta inicial. Será que o que você chama de amor é amor mesmo? Entender? Então a criança, ela vai sacrificar a autenticidade, este que foi o estudo mais profundo de Dr. Gabor Maté. Ele vai sacrificar a autenticidade para preservar o apego, que é o vínculo. Que é aquilo que conversa, né, que eu acabei de falar aqui, com as falas de Bert Helling. Porque como eu disse, né, lá, qual foi a primeira fala? Vamos recapitular? Muitas vezes, aquilo que chamamos de amor é, na verdade, uma estratégia inconsciente para não perder o vínculo. Vou até anotar essa frase linda aqui. O que chamamos de amor é, na verdade, uma estratégia. O que foi que eu falei? Uma estratégia para não perder o vínculo. O que chamamos de amor é, na verdade, uma estratégia para não perder o vínculo. Isso. Anotem isso aí. Porque isso aqui é a base do trabalho da constelação familiar, que, aliás, sábado que vem, tá? Quem já entendeu que só entender não resolve, eu realmente acredito que vocês estarão comigo sábado que vem, dia 4 de julho. O dia todo nós vamos trabalhar essas questões, das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde. Geralmente é um grupo muito gostoso. Você não precisa contar a sua vida. Aliás, se tem uma coisa que a gente não faz em grupo de constelação, é falar da nossa vida, né? Você pode entrar e sair sem nem falar seu nome. É um trabalho muito profundo. Quem já esteve comigo nos meus grupos sabem disso. Você é sempre preservado. Aliás, se você começar a falar demais, eu mesmo vou pedir para você parar para não se expor tanto. Então, venham para cá. Tá? Você tem certeza, você não vai se arrepender de vir. Então, o que acontece a partir disso? O que chamamos de amor é, na verdade, uma estratégia. Qual estratégia, Ronivalda? A criança adaptada, talvez você vai reconhecer isso que eu vou falar aqui, ó. A criança adaptada, ela aprende o seguinte: se eu agradar todo mundo, eu me sinto amada. Se eu cuidar de todo mundo, quem sabe assim eu me sinto amada e posso pertencer. Se eu não contrariar ninguém, se eu não contrariar meu pai, se eu não me contrariar minha mãe, se eu não contrariar meu chefe, se eu não contrariar meu marido, se eu não contrariar a minha esposa, se eu não contrariar o meu vizinho, todo mundo que não quer contrariar, eu não quero contrariar ninguém. Então, você está buscando amor. A criança adaptada, que abriu mão da autenticidade e ficou no apego. Se eu carregar o peso da família toda e dar-lhe monjauro na sociedade, né? Por que será
que nós temos uma sociedade do Bonjauro? Porque nós temos uma sociedade que carrega o peso dos outros. E eu não estou criticando o Monjauro, tá, gente? Cada um sabe a dor que carrega e o que precisa para sair dessa dor. Em nenhum momento, tá? Embora eu sempre comento, por quê? Porque o que eu vejo é uma sociedade adoecida. Porque não consegue voltar para si mesmo, ter um swasta, né? Por isso que eu fiquei muito emocionada com as 3 palavrinhas que chegaram para mim hoje de manhã, né? Quem pegou a live do final, vale a pena pegar no início, que eu falei das 3 palavrinhas da Ayurveda que chegaram para mim hoje, a hora que eu abri meus olhos. Shodhana, Suesda, Swasta. Eu confesso para vocês que eu fiquei assim um bom tempo na cama, agradecida com as palavras. Vocês percebem, então, agora? Alguém aqui se identifica com esse mecanismo de adaptação? Você tenta ficar agradando demais? Você tenta cuidar demais de todo mundo? Você é aquela pessoa que tem medo do conflito, né? Quantas pessoas... eu não gosto de conflito. Não, na verdade, você tem medo de ameaçar o vínculo, é diferente. Porque todo conflito, ele vem para quê? Para resolver uma questão. Quem evita conflito, na verdade, tem medo daquele vínculo ele se romper. Aqui mora a dor do abandono. Sabe por quê? Vocês percebem isso? Que isso não é amor? Que isso é sobrevivência. Então, quando, por exemplo, muitas vezes a gente fala, peraí, o amor, né? Eu li isso aqui para vocês esses dias. Olha aqui uma frase de Bert Helling que ele fala assim, ó. Amor e medo. Muito amor é medo de sermos deixados. Então Bert Helling, ele taca essa frase assim, né? Muito amor é medo de sermos deixados. Vocês percebem que é uma frase que ela fica solta e ela pode ser questionada, por quê? Porque o Helling, ele peneira tudo e fala, tá, é isso, ó. Então tem uma lógica científica por trás de uma frase. Eu não posso simplesmente ficar repetindo uma frase, muito amor é medo de sermos deixados. Tá, isso vai mudar o que na minha vida? Então ele resume um caminho de um embasamento científico. Então isso só mostra que, bom, então eu preciso tratar isso. Isso é um tratamento de psicoterapia corporal, onde eu vou aprender a confiar em mim mesmo, confiar no meu próprio sistema nervoso, para que inclusive eu possa dizer, querida mamãe, eu te amo profundamente, com tudo aquilo que você carregou. Agora eu vou seguir a minha vida. Porque a vida chegou até mim por meio de você. E eu a tomo com tudo aquilo que você passou. Toda dor. Eu farei jus a isso. Então eu me despeço para que a vida possa seguir adiante. E assim eu me viro para tudo aquilo que eu preciso fazer. Se eu tenho marido, eu olho para o marido. Se eu tenho filhos, eu permito que os meus filhos vejam aquilo que eu estou fazendo pela minha vida.
Se eu tenho um trabalho que eu preciso entregar algo para o mundo, eu estou olhando para o meu trabalho. Então, essa despedida, ela precisa ser com amor e com muita compreensão. E se por um acaso a sua mamãe, ela não se tratou, se por um acaso a sua mamãe, ela tem algo dentro dela, talvez ela não vai gostar muito disso também não, né? Então, é simples, porém difícil, como eu disse aqui, deixa eu ver. Sim, eu me identifico. E você tá no caminho, né, minha querida? Você se identifica, mas você tá aí se tratando, se cuidando. Vamos fazer um resumo para fecharmos tudo isso aqui? Se alguém quiser já fazer alguma pergunta, já coloquem aí, porque eu já estou finalizando aqui. O que eu fiz aqui com vocês foi, vamos recapitular. Encontrar uma convergência entre todos estes grandes cientistas, pesquisadores. São caminhos que buscam, que vão na mesma direção, né? Por isso que tem um ditado que fala: a direção é mais importante do que a velocidade. Tenham paciência com vocês, né? A direção é mais importante que a velocidade. Tem muitas pessoas que só querem a velocidade. Tem pessoas que querem fazer uma formação e já começar a ter a agenda cheia. Eu vejo isso direto acontecendo. Cuidado, a velocidade, ela não necessariamente significa que você esteja numa boa direção. Então, nós falamos, não é que... a questão aqui não é que Helling, Porges, Van der Kolk, Maté, Bowlby, não é que eles estejam falando a mesma coisa, não é isso, tá? Não confunda a historinha, não. Eu disse que eles estão olhando na mesma direção. Eles estão falando contextos diferentes, olhando para o ser humano, cada um dentro da sua linha. Eles estão falando, sobre como nós, seres humanos, sofremos por falta de autoconhecimento. Então, cada um parte de uma disciplina diferente. Por exemplo, Helling, ele observa os vínculos e as ordens do amor. Se você quiser anotar aí, Helling fala de vínculos e as ordens do amor. Bowlby, John Bowlby, ele vai investigar como se forma o apego e por que ele é tão importante na chegada ao mundo. Stephen Porges, ele vai explicar o sistema nervoso. Ele vai mostrar como que o nervo vago, ele dá o tom da comunicação mente-corpo, tá? Então, ele vai falar sobre ameaça e segurança. Van der Kolk, ele vai demonstrar que o nosso corpo, ele registra, ele guarda as experiências traumáticas. Dr. Gabor Maté, ele vai mostrar como que o trauma, ele vira uma adaptação. Dr. Alexander Lowen, Dr. John Pierrakos, né, com a escola
da Core Energetic, Dr. Lowen, que segue com a análise bioenergética, eles vão desenvolver a técnica, a metodologia de como trabalhar isso dentro da clínica de psicoterapia. Quem é meu paciente sabe que eu sempre busco como que o seu corpo está. Se é atendimento presencial, eu trabalho no corpo, às vezes abrindo espaço, buscando uma abertura. Como que eu lido com o mundo, né? A respiração, que é o ponto principal que nós trabalhamos. Então, todos convergem na mesma questão, que é o ser humano. Vou escrever isso aqui. O ser humano precisa sentir segurança para receber amor. Feche os olhos de vocês agora. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Passa a sua língua pelos seus dentes, pela sua gengiva. Faça careta. Coloque os seus pés bem apoiados no chão. Dê uma atenção para o seu peito. Perceba se você está com os seus ombros encolhidos. Abre o seu peito. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Perceba como que você está agora. Então, até aqui, o que eu trouxe para vocês é sobre as ideias que foram pesquisadas, as observações que foram feitas sobre a ciência, né, que embasa a fenomenologia. Consulta aí dentro de você, de tudo que você ouviu até aqui. Tem algo que você gostaria de perguntar? Se você sente que precisa, você coloca aqui agora. Ou então, você deixa anotado aí no seu caderno para que você possa explorar um pouco mais. Deixa isso chegar aqui para você, para que a gente possa mesmo, né, sentir, porque aqui eu tô trazendo para vocês uma compreensão e eu sei que a compreensão ela não basta. Eu vou voltar aqui na pergunta da outra colega que fez assim, né? E quando entendemos isso, como mudar hoje? Então vamos para este lugar agora, né, com a pergunta. Porque até aqui eu trouxe para vocês entendimento. Quando nós temos clareza, se você faz a pergunta para você, será que o que eu sinto é amor? Ou será que o que eu vivo é medo, é dependência?
onde que isso está no meu corpo? De onde isso vem? Então, quando você começa a regular o seu sistema nervoso, é um ponto principal. É aqui que, para mim, a medicina Ayurveda, que não trabalha com doença e sim com qualidade de vida, ela vem como algo fundamental. Então, nunca saia da sua cama às pressas. Se você tem que sair para trabalhar às 7 horas da manhã, levante-se da cama pelo menos às 6 horas da manhã. O ideal seria umas 5h30. Sair da cama pelo menos 1h30 antes. Por quê, Ronivaldo? Eu levanto 15 minutos antes e saio correndo. Aliás, eu já durmo de roupa, porque assim eu já saio correndo. Você perpetua a dor. O sistema nervoso, ele reconhece essa pressa como perigo. Percebem isso? Então não é brincadeira, não é exigir demais, é cuidar de você. O nosso corpo, ele também precisa ser, se a gente está falando de segurança, então eu preciso de previsibilidade. O que é previsibilidade? É você seguir um padrão mais ou menos o mesmo ritmo. Isso também regula o sistema nervoso, que é o que eu já comecei com vocês aqui diversas vezes. Eu não vou acordar um dia às 8, um dia às 10, um dia às 6, sábado, domingo eu chuto balde. Só porque é domingo eu levanto meio-dia, aí quando é na segunda de novo eu tenho que levantar às 6 horas da manhã e eu vivo uma montanha russa. O meu sistema nervoso não sabe da confusão que eu tô aprontando aqui no mundo, aqui fora. E aí eu te pergunto, onde você aprendeu isso? A viver nessa montanha russa? Onde você aprendeu isso? Possivelmente lá de trás. Ronivaldo, eu estou vivendo tudo isso. Como é que eu faço para encontrar o fio da meada? Venha para os grupos que eu estou sempre convidando, que é tão amplo. Além de você poder trabalhar algumas questões. Ronivaldo, mas você já falou que os grupos de constelação não é o tratamento, mas é o ultrassom. Quando você vai num médico e você está sentindo uma dor, você conta para ele, ele vai te pedir alguns exames antes de receitar o tratamento. Então, tem coisas que nós podemos buscar uma anamnese, né? Por exemplo, as pessoas às vezes me ligam, Ronivaldo, eu quero começar a terapia com você. Eu não começo terapia com você se você me ligar dessa maneira. Primeiro, você vai agendar uma consulta comigo. Essa consulta, ela tem um tempo, inclusive, maior do que a sessão de psicoterapia. Porque essa consulta, eu vou mostrar para você um panorama do que está se passando com a sua vida e que está gerando esses sintomas. Se você estiver disposto a se tratar, nós vamos seguir um caminho de psicoterapia. Assim como tem pessoas que às vezes vêm para uma consulta comigo e seguem o processo de psicoterapia com as pessoas, com aquele que ia escolher, talvez vai escolher um psicólogo aí na sua cidade ou vai procurar, né, uma outra linha de tratamento e tá tudo bem também. Então a primeira coisa que eu faço na consulta é isso, você vai olhar para esse todo. Eu preciso me encontrar, eu preciso fazer esse autoexame. O trabalho terapêutico, ele é minucioso, mas primeiro eu preciso compreender, né? Então isso mudou totalmente a minha forma de fazer clínica, de fazer um acompanhamento de psicoterapia. Eu não abro mão disso, então jamais que você vai começar a psicoterapia comigo sem antes ter passado por uma consulta. Grupo de constelação familiar também é uma forma de você encontrar aquilo que está acontecendo. Se você se sente pronto de falar, caramba, ainda estou nessa,
Porque talvez você até já fez alguma coisa, mas você já fez mentalmente, mas você não percebe que você ainda está ali vinculado à dor de alguém que já foi excluído, que foi deixado, foi banido, ou pela dor de alguém, você está seguindo a dor de alguém. E nós podemos ver isso num grupo de constelação familiar. Então, a partir do momento que nós compreendemos tudo isso, o caminho que eu sugiro seria esse aqui que eu acabei de falar. Então, exatamente por isso que eu conduzo, né, essas vivências. Faz sentido para vocês? Vou me despedir, mas antes eu quero saber se existe aqui alguma pergunta. Se vocês não têm nenhuma pergunta para fazer, eu vou deixar aqui uma frase também para vocês anotarem. Depois eu vou deixar também uma caixinha de perguntas lá nos stories. Que eu acho que essas caixinhas de perguntas, elas ajudam muito. Porque às vezes você não elaborou ainda tudo que eu falei aqui. Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Que delícia ter vocês aqui. Algumas pessoas que faz tempo que eu não vejo, que eu não encontro. Que bom ter vocês por aqui. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Peguem a live do início, assistam. Talvez você tenha alguma dúvida e queira colocar na caixinha de pergunta, mas a frase que eu quero deixar é assim, ó. Conhecimento organiza a nossa mente. Então eu organizei um monte de coisinha aí para vocês. Mas a experiência, que é o convite que eu faço para vocês de virem para os grupos, né? A experiência, isso é experienciar. Ela reorganiza a nossa vida. Ronivalda, já estive em grupo de constelação com você, né? Uma vez. Eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu participo de grupo de constelação há 25 anos. Eu estou em psicoterapia desde os meus 15. Vou fazer 48. E eu espero que eu vá, né, para os meus processos de psicoterapia e vivência até os meus 98 anos de idade, que é até a idade que eu pretendo viver. Então parem com essa bobagem de ficar falando, já fiz muita terapia. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim comigo, eu já fiz muita terapia, já faz um mês. Eu fiquei olhando, falei, gente, um mês não deu nem para poder fazer vínculo nem com o terapeuta. Porque nós somos minuciosos demais. Tem uma complexidade, por isso que eu trouxe para vocês todos esses teóricos. O Bert Helling, até ele falar de fenomenologia, ele estudou e esteve ali com grupos há anos a fio. Anos. Então, às vezes, nós investimos em tudo, menos em nós mesmos. De verdade. Estou falando isso com muito amor e carinho. Por que eu falo isso com muita tranquilidade? Porque são perguntas que eu fico escutando. E eu olho e penso, eu adoraria. Aliás, se você encontrar a pílula mágica, conta para mim. Porque eu também quero. Aliás, você nem precisa nem me contar, você já traz a pílula. Que eu te pago, o preço que for. Tem problema não, eu vou te perguntar se você quer. Não, você já pode trazer que eu te pago. Manda aí qual que é a pílulazinha da milagrosa. Que aí você já me traz ela também. Às vezes a gente precisa escutar essas coisas, não é mesmo? Então, tô esperando vocês aqui no próximo sábado. Para de ficar questionando, para com essas coisas. Por quê? Porque dor emocional não se brinca. Mas quanto tempo? Não sei. Eu só sei te dizer o seguinte, que eu sei o que é dor emocional. E eu não gosto de ficar vivendo dor emocional. Odeio levantar com sensação de batedeira.
detesto aquela sensação que já me levou para psiquiatra, já tomei medicação, já passei por tudo isso, gente. Aquela sensação de acordar, né, com dor existencial. Ai, meu Deus, né, não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá. É horrível viver assim. Horrível. Acordar de manhã, insegura, passando perrengue. Então esse é o convite que fica aqui para vocês. Beijos. Bom domingo. Amanhã de manhã nós continuamos a leitura do livro Amor à Segunda Vista. Compartilhem essa live com outras pessoas. Manda para mim um direct caso você queira compartilhar como foi para você estar aqui. Linda live, um lindo domingo para você também, minha querida. Lá nos stories vai ter uma caixinha de perguntas, enche de perguntas que nos intervalos eu abro e eu respondo para vocês, que é um prazer enorme estar servindo a vida. Eu gosto de servir porque já fez sentido para minha alma. Então, é sempre muito gostoso receber perguntas lá na caixinha. Coloquem lá na caixinha de pergunta dos stories. Eu não costumo abrir o WhatsApp final de semana. Ali o WhatsApp é meu lugar onde eu respondo alguma coisa ou outra. Eu interajo aqui. Aqui vocês podem trazer para mim um monte de coisa que nós vamos interagir, nós vamos colocar aqui. Por quê? Porque aquilo que você traz aqui como interação, outras pessoas também podem se beneficiar. Se você quer o meu particular, então marca consulta comigo. Combinado? Que também será um prazeraço receber você comigo. Então vai ser eu e você, eu atendendo especificamente a sua necessidade, que é muito importante. Será um prazer enorme poder estar assim com você, tá bem? Beijos. Até!